Olá, boa noite. O Ideia Jangadeiro de hoje vai abordar um dos temas mais polêmicos do projeto de reforma do Código Penal brasileiro, a redução da maioridade penal, que atualmente é de 18 anos. Vamos ver agora alguns detalhes sobre este tema. 26 de fevereiro de 2013. Este é o prazo final para que o relatório sobre o projeto de lei do novo Código Penal seja apresentado no Senado Federal. A matéria é controversa. Vários temas polêmicos movimentam dia após dia os corredores do Congresso e o gabinete do relator, o senador Pedro Taques, do PDT. Um dos principais impasses está em torno da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Afinal, a Constituição trata a maioridade de 18 anos como cláusula pétrea? Há dúvidas, mas o debate que deve polemizar é outro. Reduzir a maioridade pode verdadeiramente diminuir a violência? Qual a melhor forma de punir ou ressocializar jovens e adolescentes que cometeram os deslizes da vida? O nosso país pode experimentar um momento de maior paz social ou vai criar uma geração de criminosos recolhidos em presídios? Diariamente nos noticiários, vemos infrações e até crimes bárbaros cometidos por menores de 18 anos. Enquanto isso, nos perguntamos, qual a saída? E para falar sobre este tema tão controverso, nós convidamos aqui para o Ideia Jangadeiro o juiz Manuel Clístenes, que é da Vara da Infância e da Adolescência, o senador Eunício Oliveira, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também a Comissão Especial que está discutindo a reforma do Código Penal brasileiro, e ainda Alex Santiago, que é criminalista e mestrando em Direito Constitucional, e Leda Maria Torres, coordenadora do Centro Educacional São Miguel, que acolhe menores em conflitos com a lei, preferencialmente na idade entre 15 e 18 anos incompleto. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Como nós falamos aí, o tema é extremamente polêmico, não há uma unanimidade sobre essa questão. Minha primeira pergunta vai aqui para o senador Eunício Oliveira. Senador, a maioridade penal aos 18 anos, como ela é hoje no Brasil, na sua opinião, incentiva a prática de crimes e violências cometidas por menores? Bom, eu não diria que a maioridade aos 18 anos incentiva a violência, né? Mas ela permite, de certa forma, a violência. E há, como passou aqui o vídeo, uma preocupação, né, de o sistema carcerário, que já não recupera presos no Brasil, né? O próprio ministro da Justiça chegou a declarar, né, o absurdo que é. Ele chegou a dizer que se fosse condenado a 20 anos de cadeia, preferia morrer do que ir para um presídio brasileiro, e é verdade, ele tem razão quando ele diz isso. Os presídios não recuperam os presos, e muito menos esses jovens. Então, mas há um debate, né, na sociedade brasileira em relação a essa questão do Código. Nós temos um Código Penal que ele é de 1940, portanto, feito numa época em que a sociedade brasileira era uma sociedade rural, né, onde as pessoas não tinham informações, onde não existia o online, onde não tinha internet, onde não tinha o Facebook, não tinha absolutamente nada de comunicação. E os jovens, a pessoa para se tornar adulta era um espaço muito maior de tempo, porque as informações eram muito poucas. Então, essa discussão é uma discussão que está na sociedade brasileira como um todo. Nós temos Agora, a o senhor consciência... defende a redução da maioridade penal para 16 anos, não é? Nós temos a consciência de que esse jovem de hoje é diferente do jovem de 1940. A grande preocupação é saber de que forma nós temos que fazer isso e de que maneira o sistema penitenciário brasileiro, o sistema carcerário brasileiro pode recuperar essas pessoas. Porque mesmo as instituições privadas recuperam muito mais pessoas drogadas, por exemplo, um exemplo paralelo, do que o sistema, né, o sistema como um todo do poder público. Então, é preciso a gente ter muito cuidado. Esse debate é um debate muito acirrado. Eu tenho uma posição pessoal, né, que não quero colocar para dentro da comissão, para não influenciar, porque sou o seu presidente. Nós somos 11 membros, e os membros fazem parte das duas comissões, da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Especial. Esse prazo era para ter terminado em 30 dias passados. Nós prorrogamos, vamos prorrogá-lo até abril, se for possível,
para fazer um amplo debate com a sociedade brasileira. Não pode ser uma coisa da cabeça do senador Eunício Oliveira, não pode ser aquela emoção da sociedade que, angustiada pela segurança, acha que a mudança do Código Penal pode resolver todas as questões do Brasil na questão de segurança pública. Doutor Manuel, como juiz da vara da infância e da adolescência, com que números o senhor se depara diariamente em relação a atos cometidos por menores de idade? Qual é o balanço da violência envolvendo menores aqui no Ceará? Veja bem, só em Fortaleza, para você ter uma ideia, ano passado a gente teve aproximadamente 4.000 atos infracionais praticados, né, por adolescentes. E esse ano a gente já vai com esse número também, 4.000 atos infracionais. Desses 4.000, 80% são crimes, vamos dizer assim, para a população entender melhor, são crimes graves, né? São crimes graves, é considerado o quê? Nesses 80%, tá roubo, homicídio e tráfico de drogas. 80% é isso aí, latrocínio, homicídio, etc. Qual a população hoje nessas casas de menores, população de menores? Hoje, aproximadamente, no estado do Ceará, a gente tem 950 adolescentes internados. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Veja bem, assim, é um tema, eu tenho como princípio de vida não me fechar a nenhuma ideia, né? Eu acho que todas as ideias elas devem ser discutidas, debatidas e amadurecidas, né? Eu não tenho um ponto de vista ainda firmado sobre essa questão, porque envolve uma complexidade de matérias, uma complexidade de problemas muito grande. Vou te dar um exemplo, né? Desses crimes que eu te falei, desses atos infracionais praticados por menores, 80% são graves. Quer dizer, a gente teria aí um número de 3.200 atos infracionais graves praticados em Fortaleza. Se a gente fizer uma conta, vamos dizer que 1.800, tem mais ou menos 1.800 jovens ingressando, 1.500 a 1.800 jovens ingressando no sistema por ano, aqui em Fortaleza, né? Por atos graves, por atos graves. Quer dizer, você coloque isso a curto prazo, vamos pensar em 3 ou 4 anos aí, a gente teria um acréscimo da ordem de 30% a 40% na população carcerária. Quer dizer, se o sistema carcerário já não está suportando, né, e já não está preparado, como disse muito bem aqui o senador, né, para a população maior, o que será o impacto de você colocar aí essa grande massa de indivíduos nessa... Veja o tamanho do impasse, né? Já que você disse que a gente pode interferir, veja o tamanho do impasse. Nós não temos um sistema carcerário que corrija as pessoas, né, que devolva essas pessoas para a sociedade. Não temos, quem disser que temos está errado. O que nós estamos também, só para poder completar a minha primeira fala, tentando encontrar uma saída. Eu tive uma discussão essa semana na minha casa com todos os membros da comissão e com o senador Pedro Taques, encontrar uma saída que a gente, se não mudar a questão da maioridade penal para 18 anos, mas aqueles que cometeram delitos graves, o juiz possa, né, elevar, a fazer a mudança automática da posição de maioridade penal, elevando como se o crime fosse cometido por adulto. Como se a pena fosse a pena cometida por adulto. Para não fazer uma coisa generalizada, do garoto que fez algo errado, possa ter já a sua pena consumada como um maior de idade. Ok. Eu reconheço todas as ponderações que foram feitas. A gente teria que ponderar em cima da efetivação da questão do que garante esse Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós trabalhamos com a violência, é claro, a gente não pode esquecer que a violência ela atingiu um patamar hoje, que a sociedade está clamando por ações concretas que possam amenizar, pelo menos, se não resolver, pelo menos amenizar esse quadro. Mas, assim, a questão da violência, quando diz respeito aos crimes hediondos, na questão do adolescente, esse percentual é muito pequeno para que nós possamos, assim, pensar em mudar a lei, né, na questão da redução de 16 anos. Ok, líder. Líder Jangadeiro vai agora para um rápido intervalo. Voltamos já.
E o Ideia Jangadeiro está de volta discutindo hoje a reforma do Código Penal brasileiro que poderá alterar, reduzir a maioridade penal. Agora o Alex Santiago quer fazer uma ponderação em cima das colocações que nós fizemos no primeiro bloco, né, Alex? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu acredito, Isabela, que essa nossa discussão ela esteja em cima de 2 pontos básicos. Aferir a questão da consciência jurídica dessa pessoa de 16 anos. Um segundo ponto é ver como se pode recuperar essa pessoa de 16 anos ou de 18 anos para a sociedade. E aí entra aquilo que a doutora Leda falou. Será que nós estamos tendo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a potencialização das medidas socioeducativas, de forma a ser realmente ressocializado? Né? Então, eu acho que esses 2 paradigmas, a questão do consentimento e da consciência moral e da consciência jurídica, e o potencial ressocializador de uma política do ECA ou de remeter todo esse pessoal para o processo penal comum, é que a gente tem que centrar as nossas discussões aqui. É interessante que você vê em vários países do mundo essa questão da maioridade penal é polêmica, mas a gente encontra alguns absurdos, porque você tem país, Portugal acho que é 16 anos, mas na França 13, mas nos Estados Unidos tem estados que pode ir de 6 a 12 anos, você pode criança sendo responsabilizada por alguma coisa. Então, ao reduzir a maioridade penal, também não estaríamos criando hordas de criminosos, inclusive de pessoas que de repente não têm poder de discernir do que está fazendo. É por isso, né? doutora Leda, que a senhora tem toda a razão nesse aspecto. Agora, como nós sabemos que o problema da ressocialização no Brasil, né, é difícil, então, bom, agora, essa semana nós estávamos num debate, acho que no Mato Grosso, e alguém levantou o seguinte: olha, vocês querem aumentar o número de presos no Brasil. Bom, então, daqui para frente, nessa sua tese, os que matam têm que ficar soltos porque não tem cadeia. Então, essa questão de resolver o sistema carcerário brasileiro é uma questão do governo central, do poder central, do governo federal, e o ministro, felizmente, o ministro Zé Eduardo Cardoso, que é uma pessoa muito equilibrada, reconheceu que o sistema não recupera. Então, se o sistema não recupera, nós temos que olhar para o sistema com outros olhos. Né? O sistema tem que ser um sistema que recupera, doutora Leda. Eu concordo com a senhora. Agora, o que nós estamos tentando fazer e estamos evoluindo exatamente nesse debate que nós estamos procurando fazer com a sociedade brasileira, queriam que a gente fizesse um código em 30 dias. Olha, esse código ficou 72 anos em vigência. Nós temos 120 leis extravagantes agregadas a esse Código Penal. E esse aqui é juiz, ele sabe a dificuldade dele, porque essa lei, essas leis, né, esse amontoado, esse emaranhado de leis, muitas vezes protege os bandidos. Né? Não só na questão, nós estamos aqui debatendo a maioridade penal, mas os adultos que já cometeram 300 crimes seguidos, que chegam na frente do juiz e diz: o senhor não discuta comigo não, me dê logo minha pena que eu já sei o que é que eu vou fazer. Isso acontece. Então, o que eu quero dizer é que, como ele disse, o garoto, né, olha, vamos ver o seguinte: o garoto de 16 anos hoje tem tantas informações, que se houver um empate no Brasil, a discussão de eleição presidencial, desculpa, em 2014, se houver um empate no Brasil, um menor de 16 anos, que seja o último voto a ser depositado numa urna, ele vai lá e define ele tem que ter o discernimento de quem vai ser o governante de todos os brasileiros. O presidente do Brasil vai ser escolhido por ele. Então, se ele tem discernimento para escolher um presidente, ele pode ter o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Agora, eu não estou defendendo, pura e simplesmente, até porque é uma questão constitucional, nós temos que mexer na Constituição para poder incluir isso no Código Penal. Os juristas que estão nos ouvindo nesse momento devem estar assustados. Isso não é coisa do Código Penal, mas eu sei que isso é constitucional, mas nós temos a condição de fazer uma PEC e alterar essa questão da Constituição. O que nós estamos evoluindo pelo debate que a gente está fazendo com pessoas como a dona Leda, né, como juristas importantes como esse jovem que está aqui, e com a experiência de quem vive o dia a dia como juiz, é exatamente evoluir para uma coisa intermediária. Aqueles que cometem crimes hediondos, crimes, como ele disse, crimes que são crimes que não são apenas um desvio de conduta, eles não sejam jogados já no sistema penal dos maiores de 18 anos, mas que tenham uma condição de o juiz avaliar exatamente isso, se ele socialmente, se aquilo é uma coisa
meramente do ponto de vista que ele não teve oportunidade, da questão social, que ele pode ser ressocializado, e do que aos 16, 17 anos se torna um bandido, um criminoso dos mais perigosos desse país. Então, é esse intermediário, essa coisa intermediária que a gente está encontrar. E por que eu vejo um ponto interessante nisso que o senador está falando, essa questão da flexibilização? Porque o Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional de Proteção de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, perante a comunidade internacional, ele se propõe a procurar dar à criança ou adolescente uma determinada disciplina legal própria, né? Então, a partir do momento em que você busca essa flexibilização, aí sim eu vejo um critério mais interessante, porque perante a comunidade internacional, o Brasil, vamos dizer, de certa forma, se obriga a buscar dar um tratamento especial para a criança e para o adolescente. Então, de repente, o juiz da infância, ele, de repente, ponderando sobre a capacidade, no caso em concreto, daquela situação. Analisando caso perfeito, que é exatamente o que se aplica no direito anglo-saxão. E na vivência dele, ele possa fazer essa penalização. Aquele que efetivamente se tornou, infelizmente, ou pelo sistema, ou pela não oportunidade social, um criminoso verdadeiro, quer dizer, um criminoso perigoso à sociedade. E aí o juiz pode fazer essa mudança permitida, obviamente, por uma mudança que nós temos que fazer na Constituição. Senador, eu concordo, mas é importante que a gente possa perceber que a violência ela não pode ser discutida só pelo aspecto jurídico. O crime, só no aspecto jurídico, ele tem uma questão social mais ampla, né? A questão política, a questão cultural, exatamente, que a gente tem que analisar, principalmente porque aí, quando a gente de uma maneira geral, a gente acaba perdendo esses meninos no sistema da infância e da adolescência, a gente joga eles no sistema carcerário, como já foi dito, e eles vão para as estatísticas mesmo dos crimes enquanto adulto. Uhum. Então, eu entendo assim, que a mobilização que está sendo feita na questão da redução, eu acho que deveria ser feita assim, para a questão da educação, a questão da família, né? Houve uma mudança muito grande na questão dos adolescentes hoje, é verdade, eu concordo. Envolve vários aspectos, mas né? a questão, por exemplo, social, hoje nós temos familiar. uma diferença muito grande na questão da família, né? Nós temos uma mudança de valores, mudanças de padrões, mudança de certa forma, onde hoje os adolescentes eles não têm mais o apoio, a assistência, porque a mãe é a provedora, porque o pai não existe. Então, quer dizer, existe essa mudança, existe o acesso dos adolescentes a essa informatização, a essa comunicação. Mas, a meu ver, isso não caracteriza a questão da maturidade para a permanência num presídio. Não é na permanência do presídio. O que eu estou colocando é outra coisa. O que eu estou colocando é que ele pode ter o discernimento, depende da condição social, inclusive, de saber o que é certo, o que é errado. Essa a grande discussão. E aí vai caber ao juiz, nesse aspecto, eu acho que essa flexibilização é importante, vai caber ao juiz ter essa oportunidade, eu queria ouvir a opinião. Pronto, vamos ouvir aqui, o senhor que lida no dia a dia com essas questões. Diariamente eu recebo, de segunda a sexta, na minha sala de audiência, aproximadamente 30, 40 adolescentes por dia, né? A maior parte, como eu lhe falei, como a gente já tocou aqui, que praticaram atos infracionais graves, ou seja, crimes graves, tá certo? Repetidos, né? Muitos deles repetidos. Inicialmente, sobre uma coisa que o senador tocou aqui, e tocou de uma forma muito, muito correta, né? A mudança do perfil do adolescente. O adolescente de 15 anos atrás, vamos dizer, de 20 anos atrás, que é o adolescente que o ECA, vamos dizer assim, previu, né? Já não é mais o adolescente de hoje. Você vê, há 15, 20 anos atrás, a gente falava no trombadinha, né? Hoje, essa figura do trombadinha está em extinção. Hoje, o que a gente tem? A gente tem o assaltante. A gente não tem mais aquele tipo de indivíduo que praticava o furto, que chegava, por exemplo, numa praça do Ferreira, vamos dizer assim, ou numa praça de Alencar, e tomava um cordão, tomava um relógio, sem ameaçar a vítima, sem apontar um revólver para a cabeça. Esse indivíduo está em extinção. Praticamente, ele não existe mais. Então, essa tese da flexibilização, o senhor acha que ela é uma saída para essa discussão? O outro ponto, só finalizando essa questão da mudança de perfil. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um adolescente maduro, como o senador falou,
o indivíduo que está sabendo usar o sistema, ele já sabe o que vai pegar, ele já chega na sala de audiência, já sabe que vai pegar 45 dias por aquele ato, quando ele inicialmente, já sabe que vai pegar uma medida de sanção quando ele está cumprindo, cometendo outros atos infracionais, tá entendendo? E esse adolescente, veja bem, é aí onde entra o segundo ponto que eu queria abordar. O ECA peca de uma forma muito séria no seguinte sentido: o ECA não define o que é, vamos dizer, a pena, vamos dizer assim, para o povo entender de um modo geral, o público entender de um modo geral, não define a pena do adolescente. O ECA coloca o seguinte: cabe medida de internação definitiva, né, que é a pena máxima, vamos dizer assim, a medida máxima, para um adolescente que comete ato infracional grave. Essa medida ela vai de 6 meses a 3 anos. Ela é aberta, tanto faz homicídio, latrocínio, roubo, o que ocorrer é indiferente. Então, a gente, do dia a dia, a gente depara com casos absurdos. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje, a gente tem adolescentes com 6 crimes de homicídio, com 7 crimes de homicídio. Ontem foi apreendido um rapaz, foi preso um rapaz, que eu soube no final da tarde, apesar do jornal ter dito hoje que ele tem 22 anos, mas eu soube que esse rapaz tem 17 anos, acusado de 30 homicídios, 30. Pois bem, esse rapaz, ou de 7 homicídios, ou de 6, ou de 30, ou que fez um roubo só, eles pegam de 6 meses a 3 anos. Quer dizer, o ECA ele não deu... Não graduou. Não graduou, não deu um parâmetro. Mas veja bem, o que acontece? Aí você diz, e quem é que pega 6 meses e quem é que pega 3 anos? O que vai pegar 6 meses é o que tem um roubo. E o que pega 3 anos não. Aí é onde entra o segundo erro. Pelo ECA e agora pela nova lei do SINASE, recentemente aprovada, quem fica 6 meses é quem tem bom comportamento. Então, veja bem, quem tem um histórico de bom comportamento dentro do sistema. Então, veja bem, se esse indivíduo que cometeu, por exemplo, 30 homicídios, ele tiver um comportamento exemplar, ele souber usar o sistema, vamos dizer assim, tiver um comportamento exemplar... 6 meses depois? 6 meses depois ele está na rua, entendeu? Em comparação, se o outro que cometeu um roubo e está lá não tiver um bom comportamento, ele fica 3 anos. 3 anos. Então, nesse ponto de vista, para mim, o ECA, ele é absolutamente irrazoável e desproporcional. Eu não vejo como uma legislação desse patamar continuar vigorando no país. Ok. Vamos ter que ir agora para um rápido intervalo. Não sai daí, eu aguardo você. Até já. Estamos de volta falando hoje sobre a redução da maioridade penal. Está uma polêmica grande aqui, alguns concordam que tem que reduzir, outros não exatamente que tem que haver a redução, mas uma flexibilização na questão da pena atribuída ao menor dependendo do ato infracional cometido. A gente tem diariamente uma série de reportagens que cobrimos aqui na TV Jangadeiro, todos os veículos de comunicação, que são atos e crimes cometidos, né, atos infracionais cometidos por menores de idade. Vamos dar uma olhadinha no clipe que nós preparamos, que mostram algumas imagens. Você vai saber agora de uma notícia que nós vamos repassar das mais chocantes. Os acusados são 2 adolescentes que foram detidos no mesmo dia. A jovem já passou por um centro educacional e estava em liberdade assistida. Mas a garota descumpriu as regras. Sofrimento de uma família que, ao tomar conhecimento que o filho, infelizmente, participou de um crime cruel. Uma das vítimas chega a relatar que um menor com idade entre 10 e 12 anos participou do assalto. Me botaram nesse foguete aí, eu não tava não. Culminou na prisão do menor responsável pela morte de... Esse adolescente já é um velho conhecido da Polícia Militar. Apenas 13 anos de idade, não demorou para trocar as brincadeiras de criança pela marginalidade. Comecei a traficando. Trafiquei, aí depois comecei a usar droga, né? Traficando, comecei a usar droga. Sai de ser traficantezão alto, de ser dono de uma boca alta, na hora que qualquer um falasse besteira, eu matava. Incomum, praticamente a maioria desses jovens, dessas crianças, tem uma condição social altamente
degradante, imersa numa violência. Tem acho que uma imagem das que nós vimos aí, de um garotinho passando, acho que teve essa imagem, é de o Totó, que é um menino de 11 anos de idade, que participou já de vários crimes, inclusive de uma empresária ali na Cidade 2000, há cerca de 2 anos atrás, né? E o depoimento desse garotinho, que o sonho dele é ser dono de uma boca de fumo e mandar matar quem contrariá-lo, né? Então, realmente essa questão, ela, como diz a Leda, ela envolve vários aspectos, realmente. Isabela, quando nós vemos um clipe desse, um vídeo desse, nós vemos que a questão não é só de política criminal, né? Não é só de uma política criminal de alteração do artigo 27 do Código Penal, ou então do artigo 288 da Constituição, que fala da maioridade penal. A gente percebe que o que vem aí também é uma questão da justiça social. De uma ausência do Estado nesses locais, né? E também, por que não, de uma ausência de potencialização ou então até mesmo de mobilização do ECA. Né? Que nós percebemos que o ECA prevê alguma medida socioeducativa, mas até onde as pessoas que trabalham com o ECA, como a doutora Leida aqui ao lado, eles têm condições, eles têm viabilidade para aplicar essa medida socioeducativa de uma forma eficaz. Inclusive ele coloca na questão, assim, que a gente está aqui muito focado no menor, né? Por causa da questão da maioridade penal, mas a violência não está, eu concordo com a doutora Leida, a violência não está só nos menores. Nós estamos discutindo esse aspecto para dar uma oportunidade ao juiz, né, de ter mobilidade na aplicação das suas penas. Então, não é só essa questão de penalizar, de discutir a questão da maioridade penal que vai resolver a questão da violência no Brasil. Nós temos os maiores de idade e o sistema prisional brasileiro, vou repetir aqui, não corrige. Eu fiz um projeto e aprovei na Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os bens dos traficantes, que são eles também que começam a botar essas crianças, né, o sonho do garoto, que coisa triste. O sonho é ter uma boca de fumo e mandar matar todo mundo. Quer dizer, ele viu esse exemplo em algum lugar. Então, esse exemplo é o exemplo do valentão, do que manda, do que é respeitado, né, através da violência, Então, eu acho que a gente está aqui, é um tema que é muito importante, mas esse projeto é o seguinte, que permite que o juiz, já na primeira instância, o juiz criminal, na primeira instância, apreenda esses bens, leiloe esses bens, faça o leilão desses bens e devolva esses recursos para o tratamento dessas crianças. E a gente não está tocando aqui num tema que é muito grave, que é o tema do sistema da droga, né, no Brasil, do combate a essa questão, de que maneira nós temos que fazer isso. Então, eu concordo com a doutora Leda, concordo com o nosso juiz aqui, que diz o seguinte, não vai ser só a questão da redução que vai resolver essa questão. Nós temos também a questão do maior. Quer dizer, nós temos que aumentar, inclusive, o cidadão sabe que ao cometer um crime, né, nesse caso dele aqui, ele já sabe o que não vai acontecer com ele. O cidadão tem que saber o que vai acontecer com ele se ele cometer o crime. Né? Nós vimos agora nesse debate do 470, né, que dizia que colarinho branco, que gente importante não ia para a cadeia, e tem gente importante indo para a cadeia. Quer dizer, há uma mudança também de sentimento, de comportamento e de cobrança da sociedade. Né? De cobrança da sociedade, de todos nós que temos a obrigação de fazer esse debate. Então, se não fizermos um sistema prisional, e há recursos para isso, nós temos que criar penitenciárias de recuperação, penitenciárias agrícolas, porque ficam ali aqueles homens, né, encarcerados, viram bichos. 50 homens dentro de um cubículo dentro de uma jaula. Então, aquilo não recupera ninguém. O que pode recuperar o cidadão botando ele para fazer alguma coisa, botando ele para trabalhar. O Brasil é imenso. As prisões brasileiras Por que a gente não cria presídios fora das cidades? Porque essa questão de presídio ser dentro da cidade. Quase uma escolaridade do crime. Fora da cidade, quase uma escolaridade com graus de sentenças que sejam remetidas para aqueles presídios. Então, a solução não é dizer, nós temos que mudar só a lei. A solução, no meu entendimento, já paro dizendo assim, não é só mudar a lei. No meu entendimento, a questão não é só penalizar cada vez mais. A questão é recuperar essas pessoas. Esse é que é o grande desafio, termos leis duras, mas temos o programa de recuperação. E eu acho que esses programas paralelos, quer dizer, os recursos existem, aí no sistema carcerário, não pode prender porque o sistema carcerário está entupido, que faça novos presídios, que faça o acompanhamento, como nós aprovamos agora na CCJ também, o acompanhamento da execução de penas. Tem gente que já cumpriu a sua pena, porque pegou um guardanapo num restaurante e foi preso,
e já cumpriu a pena e está lá 8, 10 anos virando um animal, vamos dizer assim, virando uma fera dentro daquela jaula, para agredir a sociedade quando sai. Então, essa é outra preocupação que a gente também está tendo, ouvindo exatamente esse debate que nós vamos fazer no Brasil inteiro com a sociedade brasileira. Então, o Ideia Jangadeiro vai agora para um rápido intervalo. Até já. O Ideia Jangadeiro está de volta. Juiz, se falou aqui vários momentos que o jovem de hoje, o senhor foi um que tocou neste assunto, tem uma percepção, tem uma capacidade de discernimento bem diferente de 20 anos atrás, por exemplo, quando foi feito o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente usa muito como parâmetro o fato da pessoa poder dirigir, poder votar, como disse o senador. Mas aí eu vou puxar de novo um ponto que a Leda tocou aqui, que uma coisa é você estar habilitado para fazer algo, como votar e dirigir, que são atos que exigem responsabilidade, sem dúvida, mas outra é uma maturidade mesmo. Na sua opinião, há esta maturidade? Na minha opinião, há esta maturidade. A partir de 16 anos, a maior parte dos jovens já sabe exatamente o que está fazendo. Sabe que o que está cometendo é um crime, sabe que está causando um prejuízo à pessoa, entendeu? Então, essa coisa que muita gente defende de dizer, não, mas é muito jovem, é muito uma criança, não tem essa... Não, o jovem tem essa maturidade, sim. Lamentavelmente, o próprio ECA, no meu modo de pensar, se equivoca nessa coisa dos termos que utilizam. Por exemplo, no lugar de prisão se fala internação. No lugar de uma pena alternativa se fala uma medida socioeducativa em meio aberto, por exemplo. No lugar do crime, o ato infracional. No lugar do criminoso, vamos dizer assim, do infrator, né? Nem menor infrator. Hoje é adolescente em conflito com a lei. O termo nessa onda do politicamente correto. Então, o que acontece? Passa para a sociedade, de um modo geral, que não há punição, não há, vamos dizer, responsabilização do jovem por uma coisa errada que faz. Quando, na verdade, há. Agora, como eu ponderei no bloco anterior, essa, vamos dizer assim, essa penalização, né, que muitos nem admitem que é uma penalização, né, muitos dizem que é apenas uma medida socioeducativa, o cunho é eminentemente e exclusivamente educacional. Mas é indiscutível, a gente não pode ser hipócrita para dizer que um menino que está numa cela, vamos dizer, num centro educacional, não está sendo penalizado. É lógico que está sendo penalizado. Agora, na hora que você chama um negócio desse de internação, o que passa para a sociedade? Que não está acontecendo nada com o menor, né? Que não está acontecendo absolutamente nada. Quando está. Agora, o que ocorre é que, da forma como o ECA foi escrito, da forma que está na lei, né, existe uma margem, vamos dizer assim, de subjetividade e existe uma margem para aquele jovem mais maduro, e aí é onde entra o maior problema. O jovem que é o mais maduro, que é o mais experiente, ele sabe usar o sistema. Então, ele chega lá, fica bem comportado, fica tranquilo. Vão sair os relatórios. Por exemplo, essa semana, eu vou dar um exemplo dessa semana. Peguei na segunda-feira o caso de um jovem assaltante de veículos, certo? Passou 1 ano e meio internado esse rapaz. Saiu com 5 dias que ele saiu. Ele foi encontrado, né? Foi pego em flagrante, né? Preso em flagrante. Aliás, apreendido em flagrante, não é preso, né? Apreendido em flagrante, por um ato infracional idêntico. Idêntico. Ele ficou 5 dias. Eu perguntei a ele, rapaz, você não soube valorizar sua liberdade? Você ficou 5 dias e tal, né? E ele baixou a cabeça ali, por acolá, disse que ia comprar o carro. Como comprar o carro? Né? Um menino de 17 anos, pobre, como é que ia comprar o carro? Não tem como. Ele realmente estava assaltando o carro e foi preso nessa condição. Está entendendo? De reincidência de menores nos abrigos, e que o senhor passa pelo senhor lá, é alto? Altíssimo. Altíssimo. Só não é mais alto por 2 fatores. Primeiro, porque está havendo um grande número de assassinatos. Morrem muitos. Ano passado a gente teve aí 50 jovens, né, que tinham um processo na nossa vara que foram assassinados. Só na sua vara? Na nossa vara, na quinta vara. Esse ano já vai com mais do que isso, né? E outra coisa, o jovem rapidamente atinge 18 anos. Então, essa turma que está completando 18 anos
ele já não está mais entrando no nosso sistema. Quando ele sai, ele já vai... Ele entra em outra contabilidade. Ele entra em outra contabilidade, mas a reincidência é altíssima. Então, o jovem aprendeu, vamos dizer, esse rapaz, ele saiu com um relatório, com 2 relatórios, dizendo que o comportamento dele estava perfeito, impecável, e ele estava pronto para voltar para a sociedade. Em 5 dias, ele reincidiu. Está entendendo? Então, o que fica para a gente? Fica para a gente o seguinte, olha, eu aprendi, eu me comportei mal na primeira avaliação, na segunda, na terceira eu já sei como é que eu faço. Então, eu vou me comportar bem, eu saio, e assim que eu sair, eu vou cometer novamente outro ato infracional, foi o que ele fez. Está entendendo? Então, no meu modo de pensar, o ECA tem que ser revisto nesse ponto. A gente tem que prever, vamos dizer, medidas socioeducativas diferenciadas. Você não pode querer comparar um cidadão, um menino, vamos dizer, um adolescente, que cometeu um homicídio, que cometeu 50 roubos, 30 roubos, que cometeu 30 homicídios, como foi o caso desse rapaz de ontem, com um que cometeu um roubo só. Roubou um celular. Roubou um celular, entendeu? Não dá. Eu estou ali na linha de frente. E a pessoa que está fazendo a lei, lá, vamos dizer, em Brasília, vamos dizer, a impressão que passa é o seguinte, eu estou ouvindo o funk da favela, por exemplo, e o cidadão que está lá em Brasília, elaborando aquele tipo de lei, está ouvindo aí, sei lá, Mozart, Chopin, alguma coisa desse tipo, ou então John Lennon, Imagine, ou aquela música do What a Wonderful World, né? Um mundo maravilhoso. Quer dizer, a gente está numa realidade absolutamente diferente, entendeu? Lamentavelmente, a lei não está sabendo... os legisladores de Brasília, né, que são aqueles que estão fazendo esse tipo de lei, não estão sabendo ouvir esse grito social. Doutor, é exatamente isso que nós estamos procurando fazer com toda a sociedade brasileira, porque de um debate desse aqui, eu, como presidente da comissão, vou levar essa ideia exatamente da história da gradação, da forma como da mudança do ECA. Quer dizer, talvez a solução... a mudança do ECA possa, inclusive, resolver a questão da maioridade penal. Quer dizer, essa gradação permitida pelo ECA é que pode alterar. O grande problema é que, dentro da Constituição de 88, na Constituição de 88, nós botamos tudo dentro da Constituição, porque tudo era legítimo colocar, porque nós vínhamos da ditadura e tudo era democrático. Isso. Né? Então, no Brasil tem muito... foi feito dentro desse prisma. O momento em que a lei foi feita. Desde esse ponto dessa discussão emocional, é que eu não quero levar para a comissão essa discussão emocional. Eu quero levar esse extrato das discussões, o resultado dessas discussões, inclusive, que a gente está tendo com aqueles que manejam no dia a dia do sofrimento das crianças, como a doutora Leda, né, dos que operam, né, no direito e dos que operam o dia a dia de ter a responsabilidade de penalizar ou de não penalizar essas pessoas. Então, é preciso que a gente faça esse equilíbrio. A gente só consegue fazer esse equilíbrio se a gente escutar muito a sociedade. Por isso que eu vou prorrogar até abril, maio. São medidas que têm que ser tomadas com diálogo. Para que a gente possa debater com a sociedade brasileira essa questão do Código Penal, que não se restringe apenas à discussão da maioridade, porque nem sequer está dentro do programa inicial. Daqui saíram várias ideias interessantes nesse debate. E na universidade, só para encerrar, em crimes cometidos por menor, o Ceará é o 4º colocado dos 26 da federação. A gente só pede para São Paulo, para Paraná e para Pernambuco. Nós somos os 4º colocados. Então, essa é uma discussão bem pertinente da gente. Mas eu vejo também, eu queria até passar rapidinho a palavra para a doutora Leda, eu gostaria de questionar ela, já que ela vive a base do fato e o crime é o fato, das dificuldades também que se vive no dia a dia. Questão de equiparação, a questão de pessoal também, já que você tem o último concurso para instrutor em 1981, né, dos centros educacionais. Então, também queria que ela dissesse aqui, só para a gente encerrar, alguma dificuldade da base do fato. Temos um minutinho, doutora Leda. Nós atendemos, né, a adolescência em medida provisória, e é claro que nós temos dificuldades, principalmente pela questão do número de adolescentes que nós atendemos. Né? Nós temos pessoal definidos para o número e nós atendemos o dobro do número de adolescentes. Né? E assim... Você pode me perguntar assim, o que pensar desse contingente de meninos que estão dentro do sistema de medida socioeducativa? Eu acredito que deve haver uma mobilização. Eu acho que o senador colocou bem a questão da droga, né, que hoje é o contingente que ele mobiliza os meninos na questão do cometimento do ato infracional do crime. E nós temos que fazer investimento nas medidas em meio aberto. Eu acho que isso tem que ser um caminho. Nós temos algumas coisas, a questão das práticas restaurativas que estão sendo implantadas, inclusive no Bom Jardim,
para que o adolescente, para que o adulto não chegue até a questão judicial. Isso poderia, inclusive, diminuir o número de adolescentes dentro dos centros educacionais. Certo. Bom, chegamos ao fim do nosso tempo, do programa. Acho que foi riquíssimo o debate aqui. Daqui podem sair propostas interessantes para o senador levar para a comissão do ECA, eu vou conversar com o especial. Pronto. Então, acho que cumprimos bem um papel aqui de abrir esse debate, ampliar esse debate que já vem sendo feito Brasil afora. Queria agradecer a presença de todos. O Ideia Jangadeiro fica por aqui. Nos encontramos na próxima terça-feira. Até lá. A discussão que foi motivada vai permitir, inclusive, que a gente possa encontrar caminhos que sejam importantes para essa questão da discussão da violência e da redução da maioridade penal. A partir realmente dessa comunhão de forças e dessa troca de ideias que a sociedade vai encontrar certamente o melhor caminho para tratar a respeito da criminalidade do menor. O programa foi extremamente interessante, altamente proveitoso, principalmente pela presença do senador Eunício Oliveira, que tem condições de promover alterações legislativas em Brasília. Bom, esse debate que nós participamos aqui, no Ideia Jangadeiro, né, promovido pela nossa Isabela Martin, me faz com que eu vá à comissão que eu tenho a honra de presidir e converse com os 11 membros, levando, né, o resultado desse debate aqui, extremamente enriquecedor para aquilo que nós temos que fazer e entregar de volta para a sociedade brasileira, que é essa questão do Código Penal.